Então, pessoal, bom dia. A gente coloca aqui publicamente para que todos possam ter acesso, que antes eu estava tendo dificuldade colocando privada, né, o acesso, e agora a gente aprende a mexer nisso mais, né? E agora eu vou encaminhar para alguns grupos aqui, de alguns amigos, para a gente poder iniciar aí a nossa terceira aula sobre a LEP, aulinha sobre a Lei de Execuções Penais, né? Vamos lá. Terceira aula de LEP. É isso aí, né? É um horário bom, né? Fim de semana. Um horário aí que vai dar para a gente poder trabalhar bem, né? Vamos ver se a gente consegue avançar aí até o artigo, sei lá, artigo 70, né? E fica mais fácil depois para a gente arrematar e partir para outra legislação, né? Então, eu já coloco aqui, lembrando que a LEP ela é de 1984, um período aí em que houve a reforma do Código Penal também, e a gente passa a adotar a teoria finalista, né, de Hans Welser. Bom dia, Jennifer, na área, Osana também, Fabiane, Renata Avelino. O direito penal ele passa a adotar aí essa teoria de Hans Welser. O Código Penal, a parte geral, né, foi alterada. O Código Penal ele é antigo, né? Ele é de 1941. Ele é da época do Getúlio Vargas, quando o Getúlio Vargas tinha alçado ao poder, né? Então, o Código Penal vem dessa época, influenciado aí pelo Arturo Rocco, italiano. E aí, estou só encaminhando aqui nos grupos, né, para o pessoal poder ter acesso. E aí o Código Penal, ele agora passa por essa revisão em 84, muda aí toda a parte geral do Código Penal. Um abraço, Daniele, também. Isso aí. Prontinho, agora eu já saio ali desse. A gente começa, né, Geralda, também, Michele, bom dia. Marcela, Ademilson, bom dia. Lucas também, na área. Deixa eu ver o som, como é que tá. Acho que tá bom, né? Tá bom o som. Então aí é isso aí. Nós dando continuidade aí na Lei de Execuções Penais, e dependendo se o pessoal estiver animado, a gente vai conseguir avançar bastante aí, né? Porque, na verdade, a gente precisa avançar bastante, que é uma lei muito grande. A gente passa a analisar aqui as faltas disciplinares, né? E aí eu falei do princípio, né, da legalidade. Bom dia, Anderson, Darcila. Nulo crime, nula poena sine lege, que é um princípio, inclusive, que foi cunhado por Feuerbach. E a gente aplica ele aqui também nas faltas graves, né? Tanto é que tem uma jurisprudência do STJ de que a pessoa que estiver usando tornozeleira, isso aí é mais avançado, para quem for fazer algum concurso aí, né, para
delegado, para essas áreas aí. Mas, por exemplo, bom dia, Poliana, Michele aí dando o retorno da imagem, né? Tudo ok. Então a gente tem essa situação aí do cara que ele descumpre o local onde ele deveria se encontrar ali, né? Porque quando estabelece a tornozeleira, a pessoa ela fica restrita a um determinado local. E aí eu até colaciono um julgado aqui do STJ. Deixa eu compartilhar para vocês aqui a estrutura para que vocês possam ter acesso, né? Aí eu aumento as letras, né? Eu parei no artigo 49. Vou aumentar as letras para facilitar a visualização. E aqui aumento também, né? Aí eu acho que ficou bom, né? Tamanho. O pessoal acessa pelo celular, então precisa ter uma visualização melhor, né? A questão aí, então, quer ver, ó, STJ, tornozeleira. Então, a inobservância do perímetro, né, que onde que está o julgado? Onde está o julgado? Ah, tá. Achei. Tá no informativo do STJ. Isso é só uma curiosidade, né? Vanessa na área aí conosco, para que vocês possam entender aí, né? Aqui a tese que foi fixada nesse julgado, eu vou colocar aqui antes do, vou botar aqui, ó, tese fixada pelo STJ. Tese fixada STJ, né? Que o STJ é o Superior Tribunal de Justiça, né? A não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura mero descumprimento de condição obrigatória que autoriza a aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, mesmo em tese, a prática de falta grave, né? Então, essa dinâmica aí, o pessoal precisa levar para a prova para que possa saber aí, né, dessa questão sem correr risco, né, caso seja cobrado numa prova. E isso muito em razão do princípio nulo crime, nulla poena, sine lege, né? Que não há, no caso aí, a falta grave sem que não haja previsão legal anteriormente expressa, né? Então, ó, as faltas disciplinares, elas se classificam em... Aí o pessoal acha que é o CTB, né? Costuma confundir. A pessoa acha que é leve, grave, gravíssima, né? Então não tem essa diferenciação não, tá? Aqui é leve, média e grave. Aí eu só quero deixar claro aqui que essas duas, o governo estadual e distrital estabelece estabelece elas aí, né? E aí, claro, especifica a falta grave e também qual é a sanção a que está sujeito o indivíduo que praticar elas, né? A Cleide está com a gente aí também. O parágrafo único. Isso aqui é muito interessante, ó. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, o que quer dizer aqui é o seguinte, que mesmo que haja tentativa, é ruim para o réu aqui, né?
é ruim para o detento. Por quê? Independe se há tentativa ou se há consumação, a pena é a mesma. Então, é diferente do Código Penal, né? CP. Isso aqui é avançado, é para concursos nível superior, né? Tentativa, artigo 14, inciso 2, né? Inciso 2, causa de redução da pena na terceira fase da dosimetria, né? Dosimetria. E aí, mais um detalhe aqui que é mais avançado também, Leopoldina na área aí, né, Caio? Adotamos a teoria objetiva, em relação à tentativa, né? Em relação à tentativa, regra, né? Aí, excepcionalmente, adotamos a teoria subjetiva. É porque a subjetiva leva em consideração o que o agente quer. Que é esse caso aqui, ó. Isso aqui leva em consideração o que o agente quer, não o que ele praticou. Então, por isso que pune da mesma forma. E aí, esses crimes são chamados, quando é crime, né? Crime de empreendimento, tá? E aí, tem a teoria objetiva, que a gente viu que é a regra, tem a subjetiva e tem a sintomática também de Jelinek, tá? Aí, para quem está avançado, para outros concursos, a gente tem que diferenciar que existe as teorias que tratam do início da execução e não é a dinâmica aqui, né, que é o objetivo formal, é a teoria objetivo individual, aí já é outros 500, né, aí é para saber se a pessoa iniciou o crime ou não. Mas eu só quero deixar esse registro aqui. E para quem faz o concurso da Polícia Penal, a gente tem que saber que as faltas são leves, médias e graves, que o governo estadual e distrital estabelece as médias e leves, e que pune a tentativa igual se o crime tivesse consumado. Então não tem redução de pena, tá bom? Aí agora a gente passa a fazer um abraço aí, Carolina Perussi também, a fazer uma análise sobre determinados tipos aqui, né, que são essas faltas, elas são bem tranquilas aqui para a gente entender, né? Ó, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem e a disciplina. Incitar é o quê? Incitar, incentivar, né? Incentivar. A pessoa, ela pode ser que ela participe ou pode ser que ela não participe, mas ela incite, né? Então, incitar é isso. Participar é a pessoa estar presente aí nesse movimento que visa prejudicar a disciplina, subverter a ordem ou a disciplina, é fazer motim, fazer a rebelião, é promover atos que vão prejudicar o bom andamento, fazendo barulho, colocando em risco a vida dos policiais penais, dos setores das áreas técnicas administrativas. Isso aí é uma grande problemática, né? Fernando está com nós na área aí também, né? E aí a gente tem essa dinâmica aí, fugir, né? Fugir que o pessoal fala que fugir é direito, né? Não é direito, porque se é falta grave, é contra o direito. Não é direito, não, é contra o direito, entendeu? Tanto é que evadir-se é porque o pessoal vai no Código Penal, aí lá tem o seguinte crime, ó, que tem esse crime aqui, que eu quero que vocês saibam. Quem falar que fugir é direito do preso está totalmente equivocado. Se é direito, então que ele utilize de um mandado de segurança, né? Então, ele usa mandado de segurança, então, porque se é direito, então, ó, né? Não é nem habeas corpus, né? Se é direito, então é direito líquido e certo. Então, isso aí é uma coisa extremamente equivocada. Quem fala isso esqueceu de ler que existe a LEP também,
que proíbe, né? Que proíbe. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Aí, ó, esse crime aqui, ó, evasão mediante violência contra a pessoa. É porque aqui só só vai ocorrer o crime se houver essa violência contra a pessoa, tá? E aí detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Evadir ou tentar evadir. Olha aqui um outro crime de empreendimento. Olha que interessante. Crime de empreendimento. Quer dizer o quê? Quer dizer que é irrelevante se tentou ou se conseguiu, né? Fugir. É isso aí. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Aí, quando coloca indevidamente, é muito bom, a Cristiane Bertucci está na área conosco aí. Quando coloca indevidamente, gente, você tem que saber que isso aqui é por quê? É porque não há permissão, né? Indevidamente não há permissão, né? E instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, o detento, quando ele está trabalhando, que é uma coisa pior do que uma foice, né? Quer ver, ó? Foice. A foice, ela, ela arranca a cabeça na hora, né? Entendeu? Então, assim, então aí tem essa dinâmica, né, eu tô pegando aqui uma foto, aqui, ó, briga de foice, ó, aí, não termina bem, né? Briga de foice não termina bem. Então, esse indevidamente a gente precisa estar ciente aí, né, que ele é o quê? É sem permissão, né? Sem permissão. Imagina um detento com uma foice sem permissão, né? Então ele vai estar o quê? Ele vai estar incidindo aí numa ilicitude, e esse instrumento tem que ser capaz de ofender a integridade física de outrem, né? Por exemplo, uma escova de dente afiada, né? Quer ver? Vamos pegar uma escova de dente afiada aqui, que aí Vanessinha na área conosco aí, né? Escova de dentes afiada, né? Afiada mesmo, né? Porque os caras transformam ela numa estrutura capaz de ofender a integridade física e a vida de outrem. E se torna um objeto que perfura e contunde, né? É o pérfuro contundente, a medicina legal. Ele perfura a estrutura do tecido, perdão, epitelial, né? E depois ele entra contundindo, né? Ou seja, ele entra estourando toda a estrutura do tecido muscular. E ó, isso é uma escova de dente afiada, né? Então, isso aí são materiais que o detento ele pode usar com essa finalidade. Eneida aí na área conosco também, né? Tudo isso aí é muito complicado. Então, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, né? Outrem. Aqui também. Outrem é o outro. Vamos seguir. Ó, provocar acidente de trabalho. Isso aqui, ó, ele provocar acidente de trabalho seria o que, por exemplo? Seria ele não usar o EPI. E aí, isso aí depois pode gerar uma... Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês fixarem, né? Por exemplo. Olha que legal esse cara aqui. Aí, ó, tá fazendo a solda, põe um jornal e põe um óculos. Pô, tá de sacanagem, né? Então, assim, é isso aí. Provocar acidente de trabalho, seja dolosa, seja culposamente, né? Porque a pessoa, ela deixa de usar um determinado material que vai proteger a integridade física e a vida dela.
ela está negligenciando, ela está com preguiça, né? Descumprir no regime aberto as condições impostas. O regime aberto, gente, ele é cumprido na casa de albergado. Inobservar deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Nós vamos lá no 2 e 5 da LEP. LEP, artigo 39. 2 e 5, né? 2 e 5. É porque é um rol de deveres, né? Aí nesse rol, a gente tem aqui o descumprimento, Fabi na área. Nós temos aí esse descumprimento aí, ó, 2 e 5. Vou colocar esse parágrafo para você ver que tem comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, é um dever. E execução do trabalho, tarefas e ordens recebidas. Essa parte do trabalho aqui, gente, eu acho que é muito natural que as pessoas tenham dificuldade quando vão na Constituição, que lá fala que não pode ter o trabalho forçado, né? Aí a pessoa fala, o preso não pode ser forçado, né? Forçado, que é uma pena proibida, né? Penas proibidas. Eu vou botar aqui, eu trabalhei isso na LEP, na aula de tortura, mas é bom a gente trabalhar aqui também, né? Ó, beleza. Ó, não haverá penas de morte, né, a não ser no caso de guerra declarada, conforme o artigo 84, inciso 19, que é o presidente declara guerra, e aí vai para o Código de Processo Penal Militar e o cara morre de tiro de fuzil, né? Caráter perpétuo, trabalho forçado, aí é esse aqui, ó. Trabalho forçado. Nossa, eu tô numa tosse, cara. Acho que eu vou ter que tomar alguma coisa aqui, tomar uma pinga aqui. Então, trabalho forçado, gente, na Constituição é isso aí, tá? Trabalho forçado é. Vou dar um exemplo aqui. Perdão, gente. Trabalho forçado. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Aqui, ó. Trabalho forçado. Tem país aí fora aí que é danado, né? Complicado. Aí, ó, trabalho forçado, ó. Que esse trabalho é até curioso, né? Tem filme nos Estados Unidos que retrata isso. O cara ele tem que tampar um buraco e depois ele volta e tem que tirar a terra do buraco de novo, mesmo buraco e tal. Isso dá uma sensação muito ruim na pessoa, né? Então, em observar os deveres previstos aí, tiver em sua posse, tiver na posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, rádio ou similar. Isso foi incluído por uma lei de 2007, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, deixa eu colocar ele aqui, ó. Ó, aparelho telefônico, rádio, similar. Então, o telefone, o pessoal comunica pelo telefone, o pessoal comunica aí pelos rádios, né? E alguma outra coisa similar, né? Que a pessoa possa estabelecer uma comunicação com o exterior, tá? Com outros presos ou com ambiente externo. Quer ver? Tem um similar aqui, eu vou pegar uma ideia legal aqui, ó. Telefone de latinha. Isso aqui o pessoal brincava com isso, né? E isso funciona mesmo, né? Então vamos supor que pega esse tipo de telefone aqui, ó. Aí, ó, telefone de latinha, tá?
Depois, se você quiser fazer para seus filhos brincarem, né? O pessoal brincava com isso. Então, tiver sob a posse ou utilizar ou fornecer, né? Ou a pessoa está no meio dos pertences dela, ou ela está utilizando, ou ela está fornecendo para alguém, né? Eu acho que faltou aqui confeccionar, né? Porque às vezes a pessoa confecciona, mas aí não pega na posse dela, e ela não está utilizando e ela não forneceu para ninguém. Alguém foi lá e pegou escondido. Então, na estrita legalidade, né, Breno? Aí na estrita legalidade a pessoa encontra essa brecha, né? E a gente tem que ficar atento em relação a isso. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação de perfil genético, tá? É porque a gente viu que a pessoa é obrigada a ceder o ácido desoxirribonucleico, né? Que é o DNA, ele é uma espécie de ácido. Então, recusar submeter-se ao procedimento de identificação. E aí, isso é extraído, gente, por técnica indolor, né? Que é, por exemplo, cotonete, extração DNA. Pega um cotonete lá, coloca na pessoa, né, na boca, ou pega um cigarro que ela fumou, ou um lugar que ela dormiu. Eu não achei aqui o negocinho, não, que eu ia mostrar para vocês, né? Mas aí a questão é essa aí, entendeu? Recusar submeter ao perfil genético, é isso, né? O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Nós vamos aqui de novo repetir, nunca é demais. Preso provisório. Tipos de prisão. Flagrante, dura 24 horas, né? Realmente. Temporária, 5 mais 5, né? Seto hediondos. E preventiva, artigo 312. E agora revisão de 90 em 90 dias, né? Isso aqui, o princípio da contemporaneidade, precisa verificar se a cláusulas rebus sic stantibus, ela se encontra presente. É um termo que vocês não precisam saber, esses tipos de prisão, em regra não, porque a gente não sabe se vai acontecer aí no edital seus vai cair isso, né? Então, pode ser que isso seja bem além aí do edital, só para que vocês possam saber mesmo, né? E aí, agora é a falta grave para quem está cumprindo a restritiva de direitos, tá? Então aí, eu vou no Código Penal para que vocês possam saber quais são as penas restritivas de direito. Artigo 44, artigo 44. 43 aqui, ela traz as restritivas de direito. Se é restritiva de direito, ela restringe o direito, mas não cabe prisão, né? Por isso que ela é restritiva de direito, senão ela seria restritiva da liberdade. Então, vou fazer um quadro só. Vou colocar todas, né? Então, isso aqui, gente, é o Código Penal, tá? Código Penal. Prestação pecuniária, a pessoa precisa pagar um valor, tá? É como se fosse a multa, mas aí aqui é uma outra modalidade que ela não vai para ela vai para familiares e vítima. A perda de bens e valores que foram utilizados ali, né, naquela finalidade criminosa, a limitação de fins de semana que a pessoa cumpre no albergue, 5 em 5, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas que nós vimos, né? Então perceba, olha, 2 aqui são patrimoniais, financeiros, né? Ele limita um pedacinho da liberdade e um outro aqui presta serviço à comunidade ainda em interdição de direitos. Então a característica aí de essa característica patrimonial que é muito interessante, né? Desses tipos de pena aí. Mexe no bolso do cara.
Então, aí a gente vai ver as faltas graves quando a pessoa incide, quando a pessoa está cumprindo essas penas aqui, tá? Aí, ó, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Então, não é só descumprir a restrição imposta, é injustificadamente, ou seja, sem justo motivo. Por exemplo, a pessoa tem que prestar um serviço à comunidade. Aí ela está com coronavírus, né? Como é que ela vai prestar o serviço lá à sociedade, fazer a prestação de serviço, se ela tiver com coronavírus? Aí não faz nenhum sentido, né? Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Injustificadamente, ou seja, a pessoa ela não está cumprindo com a obrigação, por exemplo, a questão de valores financeiros, né? A pena pecuniária. Aí ela precisa cumprir com isso de maneira adequada, no tempo certo, né? Mas se há uma justa causa, obviamente que afasta essa possibilidade da pessoa ser punida. Lei de Lênin conosco também. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5, de novo, do artigo 39, que é a obrigação ao trabalho, aqui que a gente volta, e os deveres impostos, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Comportamento disciplinado, cumprimento fiel e execução do trabalho, tarefas e ordens recebidas, tá? Então, são essas aí as situações, né? E aí, uma revogação, né? Aqui estão riscadinhos aqui, porque houve a revogação, e a gente pode arrancar isso, tá? 52. Gente, vamos lá, ó. A prática de fato previsto como crime doloso, eu vou dar uma reduzida aqui para conseguir encaixar tudo na tela, ó. Isso, aliás, não, vou fazer isso aqui, ó. É porque eu tenho que ter cuidado aqui para que vocês possam ter acesso aí a todo esse dispositivo, né? Tomei uma tosse hoje, nossa, sei por quê. Cada dia mais frio que o outro, né? A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar a subversão da ordem ou disciplina interna, sujeita o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, aqui é o RDD, tá bom? RDD. Aí é pesado. Então, com as seguintes características. Aí, essa prática de falta grave, se ocorrer, ou também se ocorrer subversão à ordem e à disciplina, então é falta grave. Opa, deixa eu botar duas colunas. Falta. Duas colunas. Isso. Falta grave. Subversão à ordem e à disciplina. Então, falta grave ou subversão à ordem e à disciplina interna, sujeito preso, seja ele provisório, seja ele condenado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, ao regime de disciplinar diferenciado. E aí a gente vê algumas características aqui que são extremamente interessantes. E esse regime ele é mais pesado, né? É um regime mais pesado. Ó, antigamente a duração era por até mais 1/6 da pena, né?
Agora, olha só, duração máxima de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, aqui, a gente tem a possibilidade de haver nova falta grave. E aí, obviamente, você repete, né? 2 anos e repetição por nova falta grave. Deixa eu só pegar ali um copo ali. Vou colocar aqui o acesso grandão. Isso. Vamos lá. Voltei rapidinho. Então, gente, antigamente era dessa forma, mas com o pacote anticrime, a gente sabe que deu uma pesada na situação aí do detento, né? Então, com essa alteração aí da lei 13.964, a gente teve aí umas modificações, teve coisa igual o juízo de garantias, que foi uma flexibilidade aí que muita gente até reclama, né? Mas olha aqui, ó. Aí, isso aqui, gente, falta grave da mesma espécie, né? Nova falta grave da mesma espécie. Então, a duração de 2 anos e podendo haver aí essa repetição. E aí, Rivadário, tá sem áudio? Ué. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Teste, teste. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Não, acho que tá normal o áudio, eu tô ouvindo. Tô ouvindo normal aí. Quem dá um retorno aí, pessoal? Só para que eu possa saber. Tá normal o áudio aí, galera? Esperando a galera dar um retorno aí. Tá ouvindo aí, gente? Eu consegui ouvir normal aqui no Face. Vou fazer o teste de novo. Esperando a galera dar um retorno aí. Tá normal aí. Normal. Eu consegui ouvir normal aqui no Face. Vamos lá então, vamos continuar. Aí, recolhimento aqui em cela individual. Tem gente que gosta de ficar sozinho, né? Mas tem preso que já não tem o que fazer. Se tirar a pessoa que joga baralho com ele, aí complica. Apesar que jogar baralho não pode, né? Darcila, Poliana, Michele, as mulheres tudo querendo ser policiais penais aí, né? Então, isso aqui é uma punição, né? A cela individual. E aí, uma restrição aqui, ó, visitas quinzenais a cada 15 dias, que não é todo fim de semana, de 2 pessoas por vez, a serem realizada a instalação equipada para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, no caso, ou no caso de terceiro autorizado judicialmente. Olha aqui, duração 2 horas. Pegou pesado, hein? Ó, visita quinzenal, 2 pessoas por vez, equipamentos, obstáculos, né? Obstáculos é melhor. Obstáculo,
impede contato físico, 2 horas de duração. Então, olha só, gente, como que piorou a situação do detento. Ó, visita a cada 15 dias, são 2 pessoas por vez, tem um obstáculo que impede o contato físico, duração de 2 horas. Edneia, Renata Avelino, Rivadário. Maravilha, tá bom. Então, isso aqui deu uma piorada boa, né? Eles copiaram aqui o sistema dos Estados Unidos, porque lá o parlatório, que é o local onde o detento tem acesso ao advogado e às demais pessoas, ele é de vidro, quer ver? E não tem contato, não. Deixa eu ver se eu acho aqui, parlatório. Parlatório vem de parlar, né? Falar. Vem do italiano, né? Parla, falar. Achei aqui um, mas esse é meio feinho. Vou achar um mais legalzinho aqui. Também a gente vê no filme dos Estados Unidos é outra coisa, né, gente? Coisa lá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, né? As coisas são tudo estrutura meio. Tem lugar que é bacana, igual lá na PPP onde eu trabalho. Então aí é isso aí, ó. Visitas quinzenais, são 2 pessoas por vez, são 2 horas de duração, obstáculo que impede contato físico e terceiro com permissão do juiz. Terceiro, permissão do juiz, porque o terceiro é o quem não é da família, né? Família, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro também agora, né? Que agora o companheiro ele tem mesmos direitos aí, né? Que o casado. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupo de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, né? Então, que presos aí que são de grupos criminosos, né? Aí vamos citar, por exemplo, aqui, né? Presos da máfia japonesa, Yakuza, né? Você pega os caras, aí você vê a turma lá, você tem que manter separado. Teve um cara que eles descobriu que ele era da Yakuza por causa das tatuagens dele. Ele estava fugido lá para o país da Tailândia. O pessoal foi, acessou as tatuagens dele, aqui é a polícia aí com a tatuagem, né? Que os caras fecham o corpo, né? E tem significados. Esse cara aqui, por exemplo, vocês vão ver que tem um samurai aqui, né? Nas costas dele. Aí, ó. Um samurai aqui com espada, né? E tal. Então, e esses caras são da Tailândia, né? Esses policiais. Então, saída da cela 2 horas diária para banho de sol, tá? De 4 em 4 presos, tá bom? Então, tem essa dinâmica aí. Entrevistas sempre monitoradas, as entrevistas entre eles, né? Monitoradas aí, assistida, né? Exceto aquela que for com o seu defensor, que é o advogado, o defensor público, né? Que aí viola o direito aí, né, Rivadário, do acesso aí à defesa, ao direito de defesa aí, né, nas instalações equipadas para impedir o contato físico e passagem de objetos, a não ser que tiver uma autorização judicial para ter esse contato físico, né? Então, as entrevistas são sempre monitoradas e por telefone, visual, né? A não ser com o advogado.
E aí é até crime, que agora tem a lei de abuso de autoridade, ela traz esse tipo penal aí, tá bom? Fiscalização do conteúdo da correspondência, isso aqui, porque lá na Constituição nós temos a inviolabilidade da correspondência como um direito do indivíduo, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui. Inviolabilidade da correspondência, porém, a questão aqui, ó, o STF ele entendeu que é constitucional esse dispositivo aí, tá? Porque aí ele fala que nenhum direito é absoluto, né? Com base na ponderação de Robert Alexy, isso é mais avançado para nível superior, só para o pessoal saber mesmo, é inviolável sigilo da correspondência e comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas, né? Então, fiscaliza aí o conteúdo da correspondência, participação e audiência judicial, preferencialmente pelo sistema de videoconferência, garantindo a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, ele tem direito à participação aí por meio dessas audiências aí de videoconferência. Aí aqui, revogado o parágrafo 1º, aí o regime diferenciado, ele aplica também a presos provisórios, condenados, sejam nacionais, seja estrangeiros. Estrangeiro aqui não altera nada não, tá? Aí que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, então aplica a eles, né? Se eles apresentar um alto risco, você vai aplicar aí o RDD. Alto risco para ordem e segurança do estabelecimento penal ou sociedade, tá? Aí é o chamado direito penal do autor, né, pessoal? Direito penal do inimigo, de Gunther Jacobs, o Everton com a gente aí na área, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, independente da prática de falta grave. Ou seja, mesmo que não pratique falta grave, mas se tiver suspeita de envolvimento lá no cárcere dessas entidades, essas organizações aí, associações, né? E aí, só para o pessoal fixar, organização criminosa, lei 12.850, e são 4 ou mais pessoas. Associação criminosa, CP 288 artigo, né? Artigo 288, 3 ou mais pessoas. Antigo quadrilhobando, né? Milícia, CP, artigo 288-A. E aí, geralmente, 3 ou mais, né? Só que tem gente que entende que pode ser até menos, né? Aí depende da doutrina. Associação para tráfico, lei 11.343 de 2006, 2 ou mais pessoas, duas ou mais pessoas. Mas não precisa saber isso não, tá, gente? Quem for fazer da Polícia Penal é só para vocês saberem aí do que se trata, né? Que às vezes a pessoa acessa e não tem conhecimento, não faz nem ideia, né? Aí a organização criminosa é para crimes pesados, a associação é os crimes mais leves, né? Aí, no caso, é os crimes do Código Penal ou que tenha 3 ou mais pessoas, né? Se tiver 3 pessoas, não tem como ser organização criminosa. Milícia, sob pretexto de praticar atividade de segurança nos morros, por exemplo, como lá no Rio de Janeiro. E associação para o tráfico é para vender, né? Para traficar.
vender droga. Existindo indícios que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, aqui os três, né? Ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado é obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal, tá? Então tem que lembrar isso aqui. Então organização criminosa, associação criminosa, milícia, atuação em 2 ou mais estados. Aí, manda ele para onde? Se houver indícios, quer dizer que não precisa de prova, tá? Presídio Federal, tá bom? Então, essas 4 situações aí vai para o Presídio Federal cumprir a pena lá. Bom dia aí, nosso amigo Pichuim. Bom dia aí, nossa ilustre Kelly, sempre acompanhando aí. Presídio Federal, né? Vamos pegar uma foto aí de um presídio federal. Presídio Federal. Pesos mais pesados, né? Tá até bonito, viu? Porque tem estrutura, tem dinheiro, né? Aí é outra história, né? Aí, ó. Aí, que maravilha. Vamos descer. A hipótese parágrafo anterior, regime disciplinar diferenciado pode ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso... Aí, nesses casos aí, pode haver uma prorrogação, né? Prorrogas aí por 1 ano, né? Períodos sucessivos, 1 ano, 1 ano, 1 ano, existindo indícios de que o preso ele continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento de origem ou da sociedade. Aí só tem esse detalhe aqui, ó, estabelecimento de origem é onde ele estava, né? Onde ele estava. Ele estava no Rio de Janeiro e foi para o presídio federal. Aí se ele continua apresentando risco para o presídio onde se encontrava ou da sociedade. Mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa, milícia privada. Sempre os três, sempre os três. Considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, né? Qual função? Se ele é coordenador, chefe, líder, né? Essas coisas aí. A operação duradoura do grupo, se surgirem superveniências, significa posterior. Algo que surge depois. Algo que surge depois, né? De novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Então, mantém ele aí se ele tem essas características aqui. Na hipótese do parágrafo 3º, o RDD deve contar com alta segurança interna e externa, que é o caso dos caras sujeitos ali a essas organizações criminosas, milícia e associação criminosa. Alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou de grupos rivais, né? Aí tem até o tal do sindicato do crime, que os caras criaram aí nesses lugares, né? Em 3 anos, ô Pichuim, a organização criminosa, a pessoa vai ficando
aí sucessivamente, né? A cada um ano aqui, ela vai ficando nesse regime do RDD, que é um castigo. Aqui, ó, olha o dispositivo. Sucessivamente por períodos de um ano, né? Você vai deixando ele lá um tempo, ele volta a praticar, a haver aí esses indícios, não necessariamente prova, né? Não é prova, mero indício, né? E na hipótese prevista, segurança interna e externa, né? A visita de que trata o inciso 3 desse caput será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo. Só que tem que ter o quê? Autorização judicial. Fiscalizada agora mudou o nome, né? Por Polícia Penal. Polícia Penal. Mas aí na prova pode cair agente penitenciário, né? Porque é geralmente a letra da lei. E tem que ter, então, a permissão judicial, beleza? Tem que lembrar desse detalhe aí. Após os primeiros 6 meses do regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput desse artigo pode, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado por uma pessoa com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, vamos fazer aqui o quadrinho, né, de requisitos. Após 6 meses, após 6 meses, o preso não recebe visita, agendamento prévio, contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês, 10 minutos. Pessoa da família, 2 vezes por mês, 10 minutos. 2 vezes por mês, por 10 minutos, tá? Então, ó, após 6 meses no RDD, ele não recebe visita, né? Aqui, ó, o preso que não recebe a visita que trata o inciso 3, tem que ter agendamento prévio, ele pode ter contato telefônico, que será gravado. E aí é com a família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Ok? Aí a gente terminou aqui esse dispositivo, a gente vai pegar mais ali para a gente ir matando, tá bom? Deixa eu pegar aqui. LEP. Vamos lá, vamos pegar aqui mais. Talvez a gente consiga chegar até o artigo 80, né? Aí seria muito bom, né? Vamos aumentar essa letra. Então vocês veem aí que o RD dele, ele é pesado, né? Bem pesadinho. Aí deixei bem grande para o pessoal poder ter acesso. Tem até uma súmula agora do STJ, do... Só responder a pessoa aqui. Uma pessoa do STF, uma súmula do STJ que fala, né, sobre essa questão de não precisar ouvir mais a defesa no caso de transferência para esses presídios federais. Vamos ver aqui, ó, sanções e recompensas. Sanções disciplinares, advertência verbal, a repressão, que aí ela vai ser por escrito, pode suspender ou restringir direitos, artigo 41, parágrafo único, então pode restringir ou suspender aqueles direitos que estão ali inseridos, né?
o isolamento na própria cela ou em local adequado, ou seja, em outra cela, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o artigo 88 dessa lei. O artigo 88, ele traz regras básicas de como tem que ser essa estrutura. E inclusão no RDD, que nós acabamos de ver aí como é que funciona, né? Então, tem esse detalhe aí, tá? Esse detalhe aí. 54 está rabiscado. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do presídio do estabelecimento, e a do 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Então, gente, as dos incisos 1 a 4, aqui, ó. Essas aqui eu vou colocar de outra cor, que elas são por ato motivado do diretor. Ó, de 1 a 4, né? E a 5 por prévio, incluir no RDD por prévio despacho do juiz, tá? Então, ó, advertência verbal, repressão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela. E a inclusão no RDD, o juiz, e aí o ato tem que estar motivado, não adianta apenas escrever lá e tal, tem que justificar o motivo. Isso aí porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição exige motivações, né, dos atos, né? Tudo isso é muito importante. Parágrafo 1º, autorização para inclusão do preso em regime disciplinar depende de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa, né? Por exemplo, o delegado de polícia, né? Polícia, porque o cara pode estar sujeito aqui ao delegado, né? Então, a autorização, ela tem que ter um requerimento, então, né? Requerimento circunstanciado, que traz todas as circunstâncias. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de... Ele tem que ouvir, então, o MP, tá, gente? E a defesa, tá? Então, vou colocar aqui os requisitos aqui, ó. Tem que ter manifestação MP, defesa, né, do réu, e prazo de 15 dias, prazo máximo de 15 dias, né, para ele manifestar. Eu vou botar aqui prazo máximo de 15 dias para ele manifestar, tá bom? O juiz, né? Aí agora, as recompensas, ó, elas têm visto bom comportamento e reconhecimento reconhecido em favor do condenado de sua colaboração com a disciplina e sua dedicação ao trabalho. Então, bom comportamento, vamos separar aqui tudo. Ó. Bom comportamento, colaboração com disciplina e dedicação ao trabalho, né? Então, são recompensas aí as quais ele recebe, são recompensas. Aí, esse negócio de regalia, esse nome é feio, né? Regalia. Fica parecendo que vão haver ilicitudes, né? Regalias, ó. O elogio, né? Tipo, pô, o cara é um exímio trabalhador, elogio, claro, por escrito, né? E a concessão de regalias. Aí a legislação local, quando fala legislação local, gente, é estados e DF. E os regulamentos também, tanto a legislação que vem das leis do parlamento, né, que é a Assembleia Legislativa dos estados e a Câmara Legislativa do DF, e os regulamentos que vêm do Poder Executivo estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias.
Vamos botar aqui, ó. Assistir TV, participar de jogos, coisas dessa natureza, acesso à biblioteca, aplicação das sanções. Vamos tirar esse 57, que ele foi alterado em 2003, né? Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Então, ó, vamos fazer uma tabelinha. Ó, na aplicação das sanções, leva em conta a natureza da infração, né? A pessoa estava com objetos perigosos que colocam em risco a vida dos outros, então isso é muito sério. Motivos, o cara estava com esses objetos para matar alguém, ou ele estava com esses objetos para se defender. Se é para se defender de outras facções e justificou isso aí, ameniza, pode até ser que exclua, né? Circunstâncias, né? Aí ele colocou isso, ele tinha muitas ferramentas, ou ele aproveitou da boa vontade, da unidade que acreditava nele. É igual o caso do cara que prendeu todo mundo. Aconteceu no Piauí esses dias. O cara é um soldador, ele foi, soldou o portão, deixou todo mundo preso. Todo mundo ficou preso e ele fugiu. Diretor e os demais pessoal lá. Isso aconteceu no Piauí. Então, isso é circunstâncias. Consequências. Consequências do fato é, seria, por exemplo, se essa pessoa, ela adicionar dicionário, né? Se essa pessoa, ela praticou a falta grave que machucou alguém, né? Que a falta grave, quando é crime, ele é considerado também falta grave. Deixou a pessoa com sequelas, né? E pessoa do faltoso, personalidade. E também tempo de prisão. Aí, gente, vai que o cara tem uma personalidade complicada, né? Não coopera com as autoridades e o tempo de prisão também. Então, isso aqui, para aplicar sanções disciplinares, tem que levar em consideração esses 6 itens. Tipo no Código Penal, né? Na hora de fazer a dosimetria lá, o 59, é basicamente isso aí, né? A Luciana aí tá dando uma ideia aí para Daniela pegar firme, né? Parágrafo único, nas faltas graves, aplica-se sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 dessa lei, né? 3 a 5 do artigo 53. Vamos pegar aqui. Deixa eu mandar aqui. Cinco, 53. 53. Ó, suspensão, restrição de direitos, isolamento da própria célula em local adequado e inclusão no RDD, tá bom? Então são essas as medidas aí. Eu tiro aqui. O isolamento e a suspensão e restrição de direitos não pode exceder a 30 dias, né? Então, o prazo é tudo 30 dias, né? Ó, isolamento, suspensão de direitos, restrição de direitos. Vamos supor que suspende o direito de comunicar ou restringe ele. Se suspender, fica sem por um tempo. Se restringir, aí diminui o tempo, né? Aí não pode exceder a 30 dias, tá? Salvo RDD. A exceção, né? O RDD aí, ele é exceção nesse caso, tá? Isso aí o Rivadavio manda aí, né? 3 verbos, né?
fundamentação do juiz, elaboração pelo diretor, manifestação do MP, né? E ouvir a defesa, maravilha. São 4 aí, nesse caso. O isolamento é sempre comunicado ao juiz da execução, né? Então, se for isolar, tem que comunicar ao juiz, é sempre, tá? Sempre. Procedimento disciplinar. O procedimento disciplinar, gente, é como vai apurar a falta, né? Não é o diretor só chegar e comunicar que o cara praticou falta e pronto, acabou. Tem toda uma procedibilidade nesse sentido, com direito a contraditório, ampla defesa, né? Essas coisas aí. E aí a gente precisa conhecer essa procedibilidade. Praticada a falta grave, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, que o regulamento, no estado, cada estado vai, e o DF vai estabelecer. Cada estado, né? Cada estado e DF vai estabelecer. Assegurado o direito de defesa, né? Que é o quê? É o contraditório e ampla defesa. Due process of law da Inglaterra, né? Inglaterra. Origem Inglaterra. Então, contraditório e ampla defesa, né, aos litigantes em processo administrativo e judicial assegura-se contraditório e ampla defesa, né? Direito fundamental, previsto no artigo 5º. Então, tem que ter aí o contraditório e ampla defesa, ok? E a decisão será motivada, tá? Motivada é o quê? É justificar, não é só escrever o artigo qual está em curso, não. A Fabi trabalha aí a ideia do CD, que é o Conselho Disciplinar, e é interessante a gente saber, né? Você tem a Comissão Técnica de Classificação de um lado, e de outro você tem o CD, que é quem vai aí apurar essas faltas, né? E para que a gente possa ter facilidade aí de entender que existem essas duas comissões com funções distintas, né? A autoridade administrativa, que é o diretor de unidade ou o delegado, né? Diretor ou delegado é porque tem cadeia pública ainda, né? Poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo máximo de até 10 dias, né? A inclusão no RDD, no interesse da disciplina e averiguação do fato, depende de despacho do juiz competente, né? Então, o isolamento preventivo aqui, 10 dias, né? No caso, e a inclusão no RDD vai depender aqui, ó, da análise da disciplina e averiguação do fato. E tem que haver um despacho do juiz competente, incluindo ele no RDD. Eu excluo isso aqui. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no RDD é computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Aí isso aqui é uma espécie de detração, que seria contar o tempo anterior, né, para fins de cumprimento aqui da sanção disciplinar. Aí agora a gente trabalha aqui a ideia dos órgãos da execução, né? E esses órgãos, eles vão... o Caio Santos, né, ele aponta aqui a computar, né, em eventual submissão ao RDD, é a detração prevista aí no Código Penal, e também tem um dispositivo do Código de Processo Penal, que ele traz aí essa alteração, né? Isso acho que é uma alteração de 2008, aquela grande reforma, né? É uma norma aí heterotópica, porque ela está em tópico diferente. Isso é mais avançado, não precisa do pessoal saber, não. Eu vou reduzir o tamanho para o pessoal ter acesso aos órgãos aí, não vou aumentar, porque não vai adiantar nada. Eu vou fazer aqui um quadrinho, né? Não, aliás, não precisa não, ó. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, DPEM Nacional.
o juízo da execução, onde tramita o processo de execução, o Ministério Público, que é o chamado parquet, né? Vocês vão achar essa expressão, parquet, muito difícil, né? Parquet, mais para em francês, né? Mas é pessoal mais avançado, isso aí cai, essa expressão. Também custos, leges, custos, iures, né? Fiscal da lei, fiscal do direito, agora esse aqui é o que prevalece mais. O Conselho Penitenciário, também, os departamentos penitenciários nos estados, né? Estados e DF. O patronato, que nós vamos ver para que ele funciona, o Conselho da Comunidade e o órgão da Defensoria Pública. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária concede no DF, né? DF. Ele é subordinado, aqui fala o Ministério da Justiça, né? Mas agora é Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Que tinha o Moro lá, não é isso? Então, o Moro era desse ministério. Aí, quem integra ele? Vamos fazer aqui uns quadrinhos aqui para galera fixar fácil. É só lembrar do PT, 13 é PT, né? 13 membros, designado por ato do ministro da Justiça e professores. Aí, eu vou fazer aqui, ó, um outro quadrinho, ó. Professores da área do direito penal, né? Processo penal, penitenciário, ciências correlatas. Aí, ciências correlatas, gente, é criminologia, é política criminal, né? Representantes, comunidade, ministérios, área social. Então, o Ministério, por exemplo, do Desenvolvimento, né, da Saúde, os ministérios, né? Então, são esses aqui, ó, que a gente tem que lembrar esse detalhe, né? Vai estar salvo, Caio. Vai estar salvo a live aí, tá? Então, nós temos aí que lembrar esse detalhe, tá bom? Direito penal, professores e profissionais, né, advogados, processual penal, penitenciário, ciências correlatas, que é a criminologia e também a política criminal, sociologia, representantes aí da comunidade e ministérios da área social. O mandato dos membros do conselho tem duração de 2 anos. Então, ó, vamos fazer um quadrinho aqui. Ó, 2 anos, renova 1/3 do total de 13 membros. 13 membros, né? Então, se renova 1/3, então 1/3 de 12 é 4. 1/3 de 13 é 4 ponto pouquinho, né? Renova, então, 1/3 é 4, então renova 4, né? A cada 2 anos, né? Então, 4 esse ano, 4 ano que vem, 4 outro ano. Que aí é para quase tudo, né? Praticamente. Então é isso aí, ó. Esse é o mais complicadinho. São 13, tem esses membros e tem essas regrinhas aqui, tá bom? Vocês têm que lembrar aí, tá? A gente tem que lembrar isso aí, tá bom? Muito bom, Caio. Muito bom. Aí, ó, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito tanto federal quanto estadual, distrital, só para saber, não tem isso aqui não, tá? Pode ser que na prova cobra a literalidade, vocês têm que lembrar, né?
Propor diretrizes da política criminal. Então, diretrizes são caminhos que vão seguir, né? Para quê? Para prevenir o delito, né? Administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança, tá? Então, ele propõe diretrizes para quê? Vamos fazer quadrinho aqui para facilitar. Prevenção, administração da justiça criminal, execução, penas, execução, medidas, segurança, tá? Então, isso aqui é a competência dele, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Isso aqui é planos nacionais, é um plano para todo o país. Metas e prioridades da política. Então, metas, eles vão pegar aquelas estatísticas e vão tentar trabalhar, né, essas estatísticas aí, tá bom? A gente tem que lembrar desse detalhe. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Então, avaliação periódica, né? Tipo, São Paulo agora tem que ter banho quente lá para a turma, né? E também esse negócio do coronavírus aí, né? Que isso aí é uma coisa que altera a dinâmica aí dos fatos agora, né? Vou só encaminhar esse negócio rapidinho aqui pro... Agora com esse coronavírus, né, gente? A gente tem aí uma situação muito complicada, né? Porque a gente não sabe. Eles liberaram aí muitos detentos, né? Mas acabou que ainda há, né, muito crime acontecendo aí. Inclusive foi até curioso um negócio no Rio Grande do Sul, que eles acabaram fazendo o quê, né? Eles criaram lá eles liberaram os presos, né? Peraí, polícia. Estou mandando aqui num grupo. Eles liberaram os detentos e os detentos saíram praticando. Morreu, né? Morreu 22, parece. Antes não liberasse, né? Que os caras estariam vivos. Então, o que matou eles, na verdade, não foi nem o coronavírus, né? Foram, na verdade. Peraí. Foi, na verdade, mandando uma página aqui, ó. Isso. O que matou eles foi um outro detento, né? Isso é muito complicado. Vai fazer o quê, né? Essa é a nossa situação do nosso sistema carcerário, né? E isso aí não tem tanta solução. Tem que construir de novo, tem que fazer um novo sistema penitenciário aí, porque do jeito que a coisa está andando aí, não tem como, né? Não flui. Vamos lá, continuar. Promover avaliação periódica, estimular e promover a pesquisa criminológica. Aí, gente, esse negócio de pesquisa criminológica é muito interessante, que você entra na criminologia. Não sei quem lembra Lombroso. Eu vou pegar aqui algumas fotos dele. Ele achava que o cara que praticava crime, o cara nascia criminoso. Pelo menos aí ele viu aqui vários rostos de pessoas e fez análise do crânio, do rosto, mediu e chegou à conclusão que a pessoa que era criminosa, ele nascia criminoso, a maioria, né? Tinha outros lá que eram loucos por paixão, criminosos por paixão, né? E aí isso aí é uma coisa até meio racista, né? Meio estranha, né? Porque como que a pessoa ela vai dizer que alguém nasceu criminoso, né? Isso é muito complicado. Falando com um amigo aqui, mandando para ele. E aí, olha para vocês verem, né, gente? Lombroso, ele tinha essa forma de pensar. Eu vou mandar aqui para vocês uma foto aqui, né?
do indivíduo que ele... Olha só, pessoas com determinadas características físicas, elas estavam mais propensas a praticar crime. Então isso aí acaba sendo uma coisa até meio absurda, né? Como é que a pessoa pode pensar isso, né? Que a pessoa, por ela ter determinada fisionomia, ela vai se tornar um criminoso. E hoje em dia isso caiu por terra, tá? Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor, né? Realmente tem alguns cursozinhos aí, mas são muito poucos, né? Eu acho que poderiam explorar mais isso, mas isso é uma coisa que vai ser aos poucos mesmo, não tem como. Estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado. O regime aberto, né? Regime aberto. Tem um negócio que é o panóptico, que inclusive o Foucault critica, né? Foucault, ele é aquele cara da... Deixa eu ver. Panóptico. Uma situação onde lá nos Estados Unidos tem muita... Que é como diz, né? É o olho que tudo vê, né? Porque fica no meio, estrutura e tem acesso aí a tudo, né? Isso foi muito usado nos Estados Unidos e o pessoal chegou à conclusão que isso adoece o detento, porque ele fica exposto o dia inteiro a essa torre, né? Ele fica vigiado o dia inteiro. Existe essa crítica, a gente precisa conhecer ela, né? Quem é mais avançado aí que está fazendo outros concursos, né? É o sistema panóptico e que é criticado também pelo nosso amigo lá, o Foucault, né? Aí, estabelecer critérios para a elaboração da estatística criminal também, né? Ele estabelece esses critérios, ele inspeciona e fiscaliza estabelecimentos penais e informa-se mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, ele requisita servidores, materiais, pessoas, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios que não existe mais e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias a seu aprimoramento. Então ele visita, ele requisita, né? Vamos colocar aqui, ó. Inspeciona, fiscaliza, informa por relatórios, requisita, visita, e propõe, né? E propõe, tá? São verbos aí, como o nosso amigo aí falou, né? O Caio, né? Aliás, acho que foi mais embaixo ali, uma outra pessoa. Inspeciona, fiscaliza, informa, requisita, visita e propõe. Representar ao juízo da execução, ele representa ao juízo da execução, ou autoridade administrativa para quê? Para instaurar sindicância ou procedimento administrativo no caso de violação das normas referentes à execução penal. Então, quando há violação, ou sindicância ou processo administrativo, que é para apurar no caso de servidor, né? Quando violam aí as normas, né? E também representa a autoridade competente para interditar estabelecimento prisional. O que mais acontece, né? Interdição de estabelecimento prisional, isso é uma coisa muito comum, né? Muito comum. Aí, juízo da execução. A execução penal compete ao juiz indicado na lei local de organização judiciária. Lei local é a lei do Estado e DF. Estado e DF. E na ausência, porque tem a lei, né, de organização judiciária, todo Estado tem
a sua lei de organização judiciária. E na ausência ao juiz que sentenciou, né? O juiz que foi processo de conhecimento, né? Apuratório aqui. Vou pôr apuratório só para o pessoal que tem dificuldade no direito entender o que a gente está falando. Competências ao juiz da execução aqui, ó. Aplicar aos casos julgados uma lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu o condenado. É a mesma coisa de aplicar aí a Kelly aí, gostou, né, desse... Eu vou te mandar depois, Kelly, vou te mandar depois esse meu resuminho aí que a gente vem fazendo aí, né? Eu estou salvando ele justamente para essa finalidade. Deixa eu até salvar ele aqui. Senão a gente perde tudo, né? Ctrl B. Isso. Ó, aqui, gente, nós temos um princípio aqui, tá? No caso, é a retroatividade, a lei penal mais benéfica. Isso aqui está na Constituição e vocês precisam conhecer isso. E se perguntar quem aplica, vocês vão dizer que é o juiz da execução quando tiver na fase de execução, claro, porque senão é o outro juiz, né? Senão o outro juiz. Aí eu vou pegar a retroatividade da lei penal. Retroage. A lei penal não retroagirá, a não ser para beneficiar o réu, uma garantia fundamental do indivíduo, né? Garantia fundamental do indivíduo, tá? É a retroatividade da lei penal mais benéfica. Então pode ser que venha uma... Vamos colocar aqui uma coisa aqui, ó. Novatio legis incriminadora, novatio legis melius, ou seja, uma nova lei incriminadora, criando um novo crime, uma nova lei que melhore, novatio legis abolitio criminis, que abole o crime, e uma nova lei né, que piora. Pode ser uma nova lei que cria o crime, que melhora, que abole o crime ou que piora. Aí é só saber mesmo aqui para vocês que estão fazendo o concurso da Polícia Penal, só tem que saber, nesse caso, da novatio legis aí, impégios, tá? Imélios, né? Ou uma lei que ou ela melhora ou ela acaba com o crime. O exemplo, gente, que eu tenho é o lança-perfume. Ele foi tirado um tempo por uma portaria da Anvisa, né? Da lei da portaria de drogas lá, e aí deixou de ser crime. Isso aí ajudou quem praticou esse crime, né? Então, quando tira, aí favorece o pessoal, entendeu? Favorece quem praticou. E também no caso da arma, né? Que a arma, a pessoa assaltar por arma, quando a pessoa roubava por arma, era hediondo, e aí era hediondo, não. A roubo por faca, estou colocando aqui uma... Roubo por faca era uma majorante, porque era arma imprópria, né? Aí depois tiraram, aí foi uma novatio legis in melius. Aí quem aplica? O juiz da execução, se tiver na fase de execução. Aí agora voltaram de novo, mas aí quem beneficiou com essa retirada, aí se deu bem, né? A pessoa se deu bem, porque aí teve que tirar essa causa que aumenta a pena, né? Aí ele também declara extinta a punibilidade, tá? Por quê? Tem vários casos aqui que extingue a punibilidade. Morte do réu, prescrição, induto, graça, anistia, são aí, claro, né? Aqui perdão do réu, perdão da vítima não tem como, que já está na fase de execução mesmo, né? Então só alguns casos aí que vão
haver aí a extinção da punibilidade, tá bom? E o juiz, ele vai declarar essa extinção da punibilidade aí, beleza? Decidir sobre somar as penas ou unificar. Somar, junta as duas, né, unifica elas, transforma em uma só. Progressão ou regressão de regimes. Vou dar um exemplo aqui de soma e unificação, gente, só para o pessoal não ter dúvida. Soma e unificação. Soma reclusão mais detenção. Aí você soma as duas, não, aí tem que cumprir primeiro a reclusão, depois a detenção. Unificação, reclusão mais reclusão. Aí unifica o tempo, né? Progressão do regime e a regressão no regime. A detração e a remissão da pena. Detração, cumprimento de pena anterior na fase de processo de conhecimento. Cumprimento de prisão anterior, né? Que aí seria a prisão aqui temporária, né? Temporária. Provisória, vou botar aqui, é melhor, provisória. E remissão da pena, essa remissão com C cedilha aqui, é o quê? É aquela remissão do tempo, né? A cada 3 dias trabalhado, 1. Então, é a remissão por trabalho ou leitura. Ou ainda estudo, né? Vou botar só trabalho ou estudo, como está na LEP, depois a gente vai discutir sobre isso. A suspensão condicional da pena, que aí é o sursi penal, né? Porque existe sursi processual, que suspende o processo, e sursi penal, que suspende a pena. Aí é no caso de pena até 2 anos. No Código Penal que está isso. É o que vocês precisam saber. Essa aqui vocês não precisam saber, não. Ela está na artigo 89 do GCRIM, Lei 9.099. Então, ele vai falar da suspensão condicional da pena aqui, né? Livramento condicional é no caso, gente, aqui, isso aqui não é difícil, não. O livramento condicional é o seguinte: a pessoa, ela é condenada, por exemplo, a 9 anos, né? 9 anos de condenação. Aí, o Código Penal fala, por exemplo, quem cumprir mais de 1/3 tem direito ao livramento, por exemplo, né? Aí, se a pessoa cumprir 4 anos, tem direito a sair da unidade prisional. Então, ela sai da unidade prisional, mas ela fica sujeita ao período de prova, tá? Vou botar aqui, ó, sujeita ao período de prova. Um período que ela tem que ficar bem tranquila, senão ela perde o livramento condicional, beleza? Incidentes da execução, vários incidentes, né? Por exemplo, progressão de regime, saída temporária, doença, insanidade mental, falta grave, autorizar saídas temporárias, que nós temos lá os requisitos, que nós vamos ver depois, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, que a gente viu que elas podem ser de caráter patrimonial, que é a pecuniária, perda de bens, elas podem ser prestação de serviço, restrição a alguma atividade, limitação de fim de semana, e fiscalizar a sua execução.
fiscalizar a execução, em negrito. A conversão da restritiva de direitos e multa em privativa de liberdade, porque o indivíduo pode ser que ele não cumpriu com as suas obrigações e aí ele tem aí a conversão em privativa de liberdade. E a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos, que em sentido contrário, né? Aplicação da medida de segurança para o detento que está no hospital psiquiátrico e a substituição da pena por medida de segurança, quando a pessoa ela começa a ter problemas psicológicos que inviabilizam ela cumprir, né? Rivadário aí mandou aí o consentimento, né? Que você considera aí o tempo de prisão provisória, né? E agora a gente não tem mais a prisão administrativa, né? Ela se encontra revogada aí. Nem para o estrangeiro mais não é possível, nem para o policial militar, né? Revogação da medida de segurança, a desinternação do indivíduo e o restabelecimento da situação anterior também, ou seja, reinterna ele, né? O cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca. A remoção do condenado, na hipótese prevista no parágrafo 1º do 86, a gente vai lá para o parágrafo 1º do 86, União poderá construir estabelecimento em local distante para recolher condenados, né? Então, presídios federais, né? E zelar pelo cumprimento da pena ou medida de segurança, inspecionar mensalmente, quero ver onde que tem isso, né? Mas na prova cai isso aí. Nos estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração da responsabilidade. Interditar também, pode interditar, né, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos da LEP. Se ele tiver com falta de aeração, de condições de salubridade, né? Se ele tiver lotado, compor e instalar o conselho da comunidade. Então, ele, além de compor, ele instala esse conselho da comunidade. E, anualmente, a cada ano, ele emite o atestado de pena a cumprir, que é o atestado, quando o detento abre, ele vai saber o tempo que ele tem aí para cumprir, tá? Então, a gente foi aí, gente, até o artigo 67, né, 66, e a gente, agora, como é que tá a turma aí? A gente dá uma parada então, galera? Como é que tá a galera aí? Só para que a gente possa saber como é que tá a turma aí, porque eu acho que já tá tendo horário do almoço aí de muita gente, né? Tem gente que almoça cedo, né? Já são quase meio-dia mesmo. Então, o que que a gente faz? Eu acho que deu praticamente quase 2 horas. A gente volta depois no artigo 67, né? E aí a gente dá continuidade na próxima, né, Osana? E a gente com certeza deve chegar aí até o 100 tranquilo, né? Isso aí é assim mesmo. É melhor fazer devagar e bem feitinho do que correr, né? Porque na prova eles acabam pedindo esses detalhes aí e a gente precisa conhecer tudo isso aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a vocês e a gente vai se falando aí. Rivadário, um grande abraço aí, tá? Um grande abraço aí pra galera.